que Tu és Deus. Fala ao nosso coração nesse momento. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 17. E antes de ler, eu vou dizer a você nessa noite, que a palavra de Deus vai ser aberta neste lugar para pessoas que precisam de um milagre. O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui e nos convocou para essa reunião de oração e de pregação, para falar do Deus dos milagres, do Deus dos impossíveis, do Deus que pode todas as coisas. Então, se você está precisando de um milagre, se você está descrendo no poder do milagre, se você acha que o milagre foi banalizado e que ele não existe, se você é cético, ou ainda, se você está lutando por uma causa aparentemente impossível, eu quero dizer que a palavra de Deus é para você nessa noite. A palavra de Deus é para mim nessa noite, que também estou em busca de um milagre. Então, ao estudarmos o texto sagrado nesta noite, tenha em mente que Deus vai nos conduzir por um caminho de milagres, e esteja com o coração aberto, os ouvidos abertos, os olhos atentos para a luz de Deus, para a voz de Deus, porque Deus vai nos orientar e nos guiar em caminhos de milagre. Você sabe que o milagre é uma coisa que só Deus pode fazer. Na Bíblia, o milagre se refere ao imponderável, ao maravilhoso. No Novo Testamento, escrito em grego, a palavra grega ali tem que ver com a ideia de sinal, de maravilha extraordinária, de evidência da manifestação divina, que se contrapõe àquilo que é cotidiano, àquilo que é usual, àquilo que é banal, àquilo que é até vulgar. O milagre é algo inusitado, insólito, extraordinário, algo que rompe com a barreira do natural e extravasa poder divino no meio do cotidiano, do dia a dia, do banal, daquilo que é humano. É bem verdade que nos nossos dias, lamentavelmente, o milagre foi banalizado. Isso é, por si, uma contradição de termos, porque o milagre em si é o contraponto do banal. O milagre é o extraordinário, mas as ironias do mundo de pecado fazem com que o milagre se torne vulgar, se torne banal, e nas mãos de algumas pessoas se tornou também uma commodity, um produto comercializado para extrair dinheiro das pessoas, para brincar com a fé de gente crédula. O milagre se tornou um produto. A cada esquina, uma porta de aço se abre e ali se reúnem pessoas em busca de milagres que são vendidos, comercializados, propagandeados, supostamente produzidos em escala industrial a partir de demanda e a partir de comércio, de pagamento. Isso não é milagre. É preciso que você saiba que nessa noite nós não vamos falar desse tipo de milagre. Nessa noite eu quero falar do verdadeiro milagre, das intervenções maravilhosas de Deus, rompendo o ciclo natural e se manifestando para provar sua existência, para contemplar a fé de gente realmente fiel e, acima de tudo, para glorificar o nome dEle. É sobre isso que quero falar nessa noite. O texto bíblico vai nos orientar a respeito do que é o verdadeiro milagre e o que nós devemos ou não devemos fazer se quisermos de fato sermos expostos aos milagres divinos e perceber quando eles acontecem, porque também existe isso. Deus continua o mesmo do passado. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que em Cristo fez coisas maravilhosas, é o mesmo Deus que existe hoje e continua fazendo coisas maravilhosas. No entanto, muitas vezes nossa mente não está percebendo esses milagres, porque nós estamos na roda viva do mundo, sintonizados na frequência ímpia desse planeta e não percebemos as manifestações miraculosas de Deus. Então o texto bíblico vai nos mostrar como perceber os milagres
e como abrir o coração para sermos objetos desse milagre, para recebermos esses milagres em nossa vida. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 17, narra uma história dramática. Diz assim o evangelista: e dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Para um pouquinho aqui, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Aqui nós encontramos a introdução de uma história cujo desfecho é extraordinário, é milagroso, mas uma história que não começou tão bem. Aqui fala de um pai que se dirigiu a Cristo em busca de um milagre, é o que ele queria. No entanto, este pai, ele se dirige a Cristo imaginando que sabe exatamente aquilo que ele precisa. Veja que ele se aproxima de Cristo, dizendo para Cristo exatamente qual era a necessidade. Tem um filho possesso de um espírito mudo. Preste atenção. Ele tem o diagnóstico preciso da doença do filho, da doença espiritual do filho. O meu filho é possesso de um espírito mudo. Em outras palavras, ele está dizendo que o filho dele é mudo, o filho dele não pode falar, e ele identifica a causa desse problema. Meu filho não pode falar porque um demônio impede a fala dele. Eu vou começar dizendo uma coisa para você sobre milagre. Milagre é aquilo que Deus quer fazer, não é aquilo que você quer que Ele faça. Você entendeu? Milagre é aquilo que Deus quer fazer, não aquilo que você quer que Ele faça. Você sabe que o apóstolo Tiago nos disse: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Vocês buscam milagres, entre aspas, que Deus não está disposto a fazer. Então deixa eu dizer uma coisa para você que deseja ser objeto de milagres na vida. O milagre é aquilo que Deus quer fazer. E Deus quer fazer aquilo que apenas glorificará o nome dEle e será uma bênção real para a sua vida. Você entendeu? Milagre é o que Deus quer fazer. E outra, você não sabe o que você precisa. Você acha que sabe. Eu não sei exatamente o que eu preciso. Só há um ser neste universo que sabe aquilo que nós precisamos, e esse alguém é Deus. Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. Era o diagnóstico do pai. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Meu Deus, eu preciso de um emprego. Faz um milagre. Meu Deus, eu preciso de uma cura. Faz um milagre. Meu Deus, eu preciso de uma solução para os meus problemas financeiros. Faz um milagre. Meu Deus, o meu problema é o meu chefe. Faz um milagre. Tira ele de lá e de preferência me coloca no lugar dele. Meu Deus, eu tenho um problema no meu casamento, e o problema no meu casamento é a minha mulher. Muda a minha mulher. Nós vamos fazendo listas de milagres que nós queremos para Deus, e muitas vezes, não são todos os casos, por favor, mas em muitas vezes, os nossos pedidos por intervenção divina, em geral, são egoístas, não enxergam nossas reais necessidades, não percebem, nossos pedidos não percebem, que muitos dos problemas pelos quais nós passamos e as lutas que enfrentamos são resultados de escolhas erradas que nós mesmos fazemos, e que esses problemas resultam
de um coração empedernido, endurecido, insensível às orientações de Deus. E aí, arrogantemente, nós achamos que temos condição de diagnosticar qual é a nossa condição e dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa que você precisa saber, se você quiser um milagre na sua vida, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Eu tenho orado a Deus, inclusive em relação à cura do meu amigo Gian. Eu tenho falado para ele o seguinte: Deus, eu não sei orar. Me perdoa, eu não sei orar. Eu só sei ver um palmo na frente do meu nariz e olhe lá. Então, por favor, transforma as minhas orações. Faz-me discernir quem eu sou e quais são as minhas motivações. Não me deixa orar de forma egoísta. Deus, me dá um coração igual ao teu. Alinha meu pensamento com o teu de tal maneira que eu te pedir coisas, que eu possa te pedir coisas exatamente que o Senhor deseja me dar. Abre meus olhos para perceber a tua vontade. Deixa Deus ser Deus. Primeira coisa do milagre é essa: deixa Deus ser Deus. Primeira coisa do milagre é isso. O texto continua dizendo o seguinte, que o menino, era o pai dizendo, o menino é possesso de um espírito mudo, diagnóstico. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Preste atenção. Um milagre é uma coisa que só Deus pode fazer. E esse homem já percebeu isso aqui. Roguei a teus discípulos, mas eles não puderam. Entendeu? O milagre é uma coisa que só Deus pode fazer. Às vezes nós achamos que milagre é uma coisa que uma boa administração financeira pode resolver. Ou que uma boa medicina pode resolver. Ou que algum profissional possa fazer. E nós superdimensionamos determinados pedidos. Transformamos dores de cabeça em monstros terríveis, invencíveis, que alguém coloca a mão na nossa cabeça e o milagre acontece depois que você tomou um remedinho para cortar a dor. Milagre é uma coisa que ninguém pode fazer. Roguei a teus discípulos e eles não puderam. Entende isso? Eles não puderam. Então aqui você está começando a perceber que milagre é a especialidade de Deus. E se é a especialidade de Deus, significa que você precisa identificar o que só Deus pode fazer. Isso é uma coisa importante. O que só Deus pode fazer. Não confunda as coisas. Existe algo e coisas que só Deus pode fazer. E isso é milagre. Tá bom? Outro ponto muito importante. O milagre só pode ser acessado ou percebido se houver fé. Jesus diz no versículo 19, então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei o menino para cá. Ó geração incrédula. A incredulidade, que significa falta de fé, é o principal obstáculo para que o milagre seja percebido e vivido na vida de uma pessoa. Por isso Jesus diz, ó geração incrédula. Gente, o texto bíblico diz em Hebreus que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Apocalipse capítulo 3 diz que Jesus está a ponto de vomitar a igreja laodiceana de sua boca. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade anuvia nossos olhos e não nos permite enxergar a atuação de Deus. Deus está fazendo grandes coisas e nós estamos cegos e surdos para essas intervenções. Deus está entre nós e nós não percebemos. O Espírito Santo de Deus está tocando vidas do seu lado e você está com o coração duro.
E você está dizendo que a igreja não tem poder, que a igreja não tem milagres, que a igreja não evangeliza mais ninguém, mas é você que não vê, porque você não ora, porque você não crê, porque você não lê a Bíblia, porque você não dá estudo bíblico para ninguém. As coisas estão acontecendo à sua volta, mas você é incrédulo. E isso desagrada a Deus. Por isso Jesus disse aqui, ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Isso me dá náuseas. Deus visitou a humanidade e muitos não perceberam, incluindo seus próprios discípulos. Traz o menino para cá. O milagre só pode ser acessado e percebido com fé. E a incredulidade é o obstáculo central para que isso ocorra na nossa vida. Mas a despeito da incredulidade de alguns, a misericórdia de Deus se manifesta muitas vezes e rompe a barreira do natural e faz alguma coisa que ninguém pode fazer. Traz o menino para cá, Jesus disse. Trouxeram. Versículo 20. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo é o grande antagonista de Cristo. Cristo é o especialista em fazer milagres, e o diabo é o especialista em tentar impedir que esses milagres ocorram. E ele vai usar toda a estratégia que ele puder para impedir que os milagres de Deus se manifestem. O texto bíblico diz aqui que quando o menino foi colocado diante de Jesus, o espírito imundo imediatamente o agitou de um lado para o outro. Você entendeu o que o diabo estava querendo aqui? O inimigo sabia que quando alguém concentra seus olhos em Cristo e não tira os olhos de Cristo, é impossível essa pessoa não ser abençoada. O inimigo sabe que alguém que está em Cristo é nova criatura, que alguém que está em Cristo renuncia o pecado que fica no passado e experimenta a atmosfera do céu na vida. E para evitar que os olhos de alguém se concentrem em Cristo, ele vai fazer de tudo para impedir que essa pessoa fixe os olhos no Mestre. É por isso que o texto diz que o Espírito imediatamente tomou conta do corpo do menino e o agitou de um lado e para o outro. Você entendeu a estratégia? Sacudir o corpo do menino era o que ele estava fazendo para impedir que o menino olhasse fixamente para Cristo. Agora você está entendendo porque parece muitas vezes que sua vida é representada por você dentro de um liquidificador batendo de um lado e para o outro. Agora você está entendendo porque sua vida é sempre tão agitada em todos os sentidos que essa palavra possa ter. Agora você entende porque você não tem tempo para nada na vida, muito menos para ter tempo para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, para orar, para clamar, para cantar louvores a Deus, para vir à igreja quando pode vir. Agora você entende porque você tem um dispositivo como esse no seu bolso que fica todo o tempo vibrando, apitando, 1.200.000 aplicativos, chamando sua atenção o tempo inteiro. Por que tem Netflix, por que tem não sei o que na televisão? E você tem uma série de dispositivos dentro da sua casa chamando a sua atenção, existe a publicidade, existe uma série de coisas, as cores, as imagens, tudo disputando sua atenção, te agitando de um lado e para o outro. Agora você entende por que você sai de um problema, nem se recupera bem, já cai no outro. Sua vida parece um barquinho no meio de uma tempestade que não passa nunca. Por quê? Porque tem alguém interessado em agitar você de um lado e para o outro para impedir que você concentre seus olhos em Cristo. Porque se você parar, escuta o que eu vou te falar. Se você parar e fixar seus olhos no Mestre, o milagre vai acontecer na sua vida. Pastor, o que é isso? Fixar os olhos em Cristo. Isso aqui é uma história. Como é que Cristo não está aqui?
Fixar os olhos em Cristo, eu vou te dizer de maneira muito simples. É você ter disciplina espiritual para ler esse livro todos os dias. E se alimentar da palavra de Deus. Fixar os olhos em Cristo é tirar os olhos das circunstâncias do mundo. Covid, crise financeira, notícias de jornal, fake news, o que for. Tirar os olhos dessas coisas e concentrar em Jesus e em sua palavra. Fixar os olhos em Cristo é calejar o joelho, orando a Deus. Fixar os olhos em Cristo é levantar de madrugada para ir ao banheiro e entender que não era para ir ao banheiro, era para cair de joelhos, que você acordou de madrugada, porque você precisava orar, não era para ir ao banheiro. Fixar os olhos em Cristo é se desintoxicar desse lixo que são as mídias. Desculpa falar de maneira direta, nós estamos usando uma mídia social aqui que tem sido usada para bênção, mas a grande parte do uso dessas coisas é lixo, é entretenimento fútil, jogos, séries. Meus irmãos, eu já vi esse servo de Deus falar aqui sobre séries e concordei com ele plenamente, virou o novo vício. As pessoas ficam maratonando séries e ficam se embebedando do vinho de Babilônia, que Satanás vai produzindo ali narrativas atrás de narrativas. Com que propósito? De te entreter? Não. Desviar seus olhos de Cristo. Ele tem estratégias diversas. Ele te sacode com prazer e entretenimento. Ele pode te sacudir com conflito, com dificuldade, mas ele quer só tirar sua atenção de Cristo. É só isso. Então, como é que fixa os olhos em Cristo? Deixa o mundo rugir, deixa o diabo sacudir e olha para Jesus. Estuda a palavra, caleja os joelhos em oração, acorda de madrugada, jejua. Quantas vezes você já jejuou esse ano? Você tem o hábito do jejum? Essa disciplina espiritual bíblica. O jejum é a oração do corpo. É quando você diz para Deus: tu és mais importante para mim do que qualquer outra coisa na vida, eu me alimento é de ti, da tua palavra. E a comida, o desejo por comer, que é o desejo mais veemente do corpo, é renunciado em nome da presença de Cristo, de estar com Cristo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Como é que você quer ter milagre na sua vida, se você não se expõe às circunstâncias apropriadas para o milagre? Como é que você quer viver no mundo dos milagres, se você resolve viver sintonizado na frequência do mundo vulgar, do cotidiano? Todos os dias nós estamos recebendo a evolução clínica do meu amigo Jean. E é uma bomba atrás de outra, todos os dias. Eu disse para Larissa, vamos tirar os olhos disso. Larissa é a esposa do Jean. Eu não quero saber mais o que esses médicos têm a dizer. O meu negócio agora é com Deus. Eles estão fazendo, a medicina está fazendo a parte deles, ótimo, deixa eles continuarem fazendo. Mas eu não vou pautar a minha vida com base no que eles estão dizendo, porque eu não sou médico, eu sou crente. E o crente só pode se concentrar em Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O diabo usa uma série de estratégias para desviar nossa atenção de Cristo, para colocar nossos olhos aqui, para cravar nossos olhos na terra, mas nossos olhos têm que estar aonde? Ou onde? Os nossos olhos têm que estar em Cristo, com os olhos no céu. Bom, diz o texto que o menino estava se debatendo, e no versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Deixa eu falar uma coisa para você. O milagre é a resolução de um problema impossível, correto? Está concordando comigo? Então vamos lá. O milagre é a resolução de um problema impossível. Então vamos aprender com Cristo como é que se resolve um problema. As perguntas movem o mundo. E se você quer resolver um problema de forma correta, aprenda a fazer a pergunta certa.
O menino estava se debatendo ali diante de Jesus e do pai. E Jesus calmamente começa a conversar com o homem, pai do menino. E Jesus faz uma pergunta crucial. Há quanto tempo isso daí acontece? A resposta que o pai deu para Cristo abriu uma janela de fé e de possibilidades de milagre. Veja a resposta. Desde a infância. Então vem cá comigo. Vamos conversar um pouquinho nós aqui agora, eu e você. Presta atenção. Milagre é a resolução de um problema impossível. Estamos de acordo? Milagre é a resolução de um problema impossível. Então, eu vou te dizer quais são os problemas impossíveis que você tem. Aliás, não vou te dizer quais, eu vou te dizer desde quando eles estão com você. Os seus problemas impossíveis acompanham você desde que você é criança. Eu não conheço ninguém que aos 40 anos de idade resolveu, nunca bebeu, nunca fumou, resolveu agora, com 40 anos, vou começar a beber e vou fumar. Você conhece alguém? A pessoa aprende esses hábitos desde a infância. Eu não conheço nenhum homem que se torna um adúltero depois de ter vivido a pureza sexual a vida inteira. Ele se resolve se tornar um adúltero com 50 anos de idade. Ah, pastor, mas o fulano adulterou com 50 anos. É que você não sabe a impureza sexual que vinha na mente dele. Você não sabe a exposição pornográfica que ele teve na infância. Você não sabe as violências sexuais que a que ele foi submetido, ou ela foi submetida, desde a infância. Os problemas impossíveis, eles não são novos na nossa vida. Eles são esses problemas recorrentes, que a gente vai tentando disfarçá-los, debaixo de um terninho, de uma gravata, debaixo de uma vida social, assim, bastante medíocre, em que nós não nos conhecemos de verdade, ou fingimos que as pessoas não têm problemas. Os nossos problemas reais, aqueles que realmente merecem a intervenção miraculosa de Deus, eles não são novos na nossa vida. Posso dizer mais? Eles estão em nossa vida antes mesmo da gente existir, porque estão na nossa família. Existem pecados transgeracionais que são transmitidos de pai para filhos. Faça um genograma de sua família. Sabe o que é um genograma? É um mapa dos hábitos da sua família no passado. Ah, fulana da minha família divorciou. Faz um genograma, você vai ver que lá no passado tem. A avó, a tia, o mesmo problema. Há quanto tempo isso lhe sucede? Jesus perguntou. Desde a infância. Desde a infância. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse milagre que você precisa só vai ser obtido se você reconhecer quais são os seus reais problemas. Para de olhar para a superfície da sua vida. Para de olhar para as consequências do seu problema. Ai, pastor, eu preciso de um milagre porque eu estou endividado. Estou endividada. O seu problema não é a dívida. O seu problema não é o cartão de crédito. O seu problema é o seu coração insaciável. O seu problema é esse buraco existencial que existe aí dentro, que foi criado por algum pecado de alguém ou seu há muito tempo, e pecado que não foi confessado, para o qual não houve arrependimento, não houve confissão e não houve abandono. E é isso que está matando você. E está aparecendo no fenômeno da sua vida em forma de dívida. Ai, pastor, preciso de um milagre, porque eu não sei, eu não consigo parar de comer. Um exemplo aparentemente banal, né? Por que você não consegue? Você já considerou a possibilidade? Você já considerou a possibilidade de você ter uma insatisfação espiritual que você está tentando compensar com comida?
Ai, pastor, eu não consigo dominar minhas paixões sexuais. Será que é porque é assim mesmo, é a minha genética? Por que você não considera a possibilidade de pensar que você é assim? Porque existe dentro de você uma ânsia por significado na vida que você está tentando preencher com prazer sexual. Você entendeu o que eu estou te falando? Ai, pastor, não controlo meu dinheiro, meu cartão de crédito. Já falei isso aqui. Por que você não considera a possibilidade de pensar que você é assim? Porque você foi educado dessa maneira desde a infância. Você foi educado numa educação perdulária. Resultado de um problema espiritual, familiar e seu. Volta na sua infância. Perceba que o adulto que você é apenas uma forma maior, aparentemente amadurecida, dos mesmos problemas que você tinha na infância, do mesmo egoísmo que você tinha, que agora você mascara com gentileza, do mesmo orgulho infantil que você tenta disfarçar e teatralizar, das mesmas impurezas sexuais que você aprendeu lá atrás, dos mesmos vícios. O casamento de fulano de tal acabou. Por quê? Ela não aguentou ele. Por quê? Porque ele não tem controle, não tem domínio próprio. Ele aprendeu isso aonde? Na infância. Você está entendendo a importância aqui? Eu quero fazer um parênteses da educação e da família para os milagres. É por isso que Jesus perguntou: há quanto tempo isso lhe sucede? Sabe por quê? Veja o que vem na sequência. Acompanhe comigo. Há quanto tempo isso lhe sucede? Versículo 21. Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Veja, o pai aqui agora começa a enxergar que o propósito daquilo ali é matar o menino. E preste atenção, o diabo quer matar você. Ele não quer te dar prazer, não, ele quer acabar com você. O pecado é um instrumento para destruir sua vida. O pecado é uma bomba relógio para destruir, para explodir dentro de você. E aí o pai diz o seguinte na sequência: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de quem? Do menino? Vamos lá, vamos interagir aqui. Tem compaixão de quem? De nós e ajuda-nos. Deixa eu falar uma coisa sobre o milagre para você. O milagre é sempre alguma coisa que resulta em bênçãos coletivas. O milagre nunca é individualista. O milagre nunca beneficia uma pessoa só. O milagre é sempre coletivo, é sempre expansivo, é sempre para influenciar e para abençoar outras pessoas. O milagre também nunca é a resolução de um problema de uma pessoa só. O milagre é sempre uma bênção coletiva. E aqui o pai que chega todo cheio de empáfia para Cristo, com ousadia para diagnosticar o problema do filho, meu filho é possesso de um espírito mudo, agora começa a perceber que o problema não é só do menino, que o problema é dele também, por isso diz: tem compaixão de quem? De nós, e ajuda-nos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está enfrentando um problema com seu marido? Antes de você chutá-lo, por que você não vai buscar a Deus para abençoar seu lar, a sua vida, e através da sua vida abençoar seu esposo? Você está enfrentando um problema com seu filho, com a sua filha? Por que antes de você resolver desistir deles e parar de orar por eles, você não começa a orar por você mesmo, pela sua casa? Identificar quais são os eventuais problemas que você mesmo transmitiu para eles e pedir que a bênção de Deus alcance sua vida para que você seja um canal para abençoar a vida deles. E para de reclamar. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tira os olhos das pessoas, dos outros, e começa a perceber que você precisa de um milagre real na sua vida e se tornar um agente milagroso nas mãos de Deus.
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Interessante que o pai falou assim, se podes alguma coisa. Observe que está em curso aqui uma fé que está crescendo progressivamente, mas ela é muito infantil. Se podes alguma coisa. E Jesus, eu imagino aqui no versículo 23, Jesus assim com um sorrisinho no canto do rosto, quase que impaciente. E Jesus diz, se podes. Se podes. E Jesus fala uma coisa, uma frase poderosa. Preste atenção na frase de Cristo, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Repete essa frase aí na sua casa, você que está enfrentando um problema impossível. Tudo é possível ao que crê. Veja que o Pai olha para Cristo e diz, será que você pode fazer? E Cristo devolve para ele, eu posso. A questão é se você crê, se você tem condições de crer. Tudo. Você conhece alguma coisa que fica fora de tudo? Nada está fora de tudo. Tudo. Inclui tudo. Agora, o texto diz que tudo é possível. Não é para todo mundo. Existe uma condicionalidade implícita nessa frase de Cristo. Tudo é possível para uma parte de pessoas que manifestam uma determinada característica. Tudo é possível ao que crê. Você entendeu? Bom, então vamos lá. Você precisa de um milagre. Você precisa do tudo de Deus. Então você entendeu que o milagre só pode ser possível, só ocorrerá, se você tiver fé. Pastor, mas eu não tenho fé, e agora? Fica sem milagre então. Calma, vamos lá. Eu quero um milagre. Desesperadamente preciso de um milagre. E descobri que antes do milagre, na sequência vem uma coisa chamada fé, mas eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Então, a pergunta de $1 milhão aqui é, como é que faz para ter fé? Porque se você tiver fé, tudo é possível. É Jesus que falou isso. Tudo é possível ao que crê. Então você tem que ter fé. Como é que faz para ter fé? Um texto só para você. Um texto. Poderia ter vários, mas vou dizer um. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Pastor, eu não tenho fé. É claro, você fica no Facebook o dia inteiro. É claro, você fica no Instagram o dia inteiro. É claro, você fica no WhatsApp o dia inteiro. É claro, você maratona Netflix o dia inteiro, a semana inteira. Estou de quarentena, pastor, só engordando e assistindo série. Eu não tenho fé, não sei, eu acho que Deus não me ama. Não acontece coisas extraordinárias na minha vida. Não acontece milagre. Por que na vida de fulano acontece na minha não? Tudo é possível ao que crê. Só que fé não é uma coisa natural nesse coração aqui. Esse coração aqui é pecador, não inclinado a Deus, inclinado às coisas da carne. A fé é algo que vem de Deus, diz o apóstolo Paulo. Que somos salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E como é que Deus dá a fé para alguém? Por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Você está entendendo porque nós estamos fazendo uma semana de evangelismo aqui? Porque Deus quer produzir fé no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu não estou aqui me arriscando, saindo da minha casa, vindo para cá, para brincar. Eu vim aqui porque Deus entendeu a necessidade de alguém produzir fé na vida, de ajudar pessoas a amar a palavra de Deus,
a buscar o pão da vida, para ter fé. Para que ter fé? Para que o milagre aconteça. Então vamos fazer a sequência. O milagre está aqui, é o que você quer. O que vem antes do milagre? A fé. E o que vem antes da fé? A palavra de Deus. Se você quer chegar no milagre, você tem que começar na palavra. A palavra produz fé. E a fé abre os celeiros de Deus. Tudo é possível ao que crê. Você está entendendo por que a gente fala tanto que é preciso estudar a Bíblia? Só que só dá para estudar a Bíblia, meu irmão, se você deixar de fazer outras coisas que competem com a Bíblia na sua vida. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler. Não gosto de ler. Já viu gente falar assim, não gosto de ler. É claro, você está intoxicado. Eu vou bater nessa tecla, você está intoxicado. Você só vive com memezinho de WhatsApp. Você ama dar risada com um videozinho fútil. Você está se alimentando de lixo o tempo inteiro. Eu não gosto de ler. A Bíblia, então, não tem gravura. A linguagem é tão arcaica. Não gosto. Espírito de profecia, o que é isso? Ah, meu Deus. E quer ter fé? Você não vai ter fé assim. Paga o preço. Pega a sua Bíblia e vai ler. Não está gostando? Continua. Ore a Deus, clame a Deus para o Espírito Santo vir te dar entendimento e te dar prazer na palavra. Isso é um processo diário de desintoxicação e é a decisão que você toma. É assim que a fé é produzida. E quando a fé vem, os milagres se tornam possíveis. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Olha só, a frase mais poderosa que pode sair da boca de um ser humano pecador como eu e você é essa daqui, ó. Eu creio. Eu tenho fé. Por que esse homem teve fé aqui, gente? Porque ele foi exposto à palavra de Deus. No segundo anterior, antes dele falar, eu creio, a palavra de Deus, o verbo encarnado estava na frente dele dizendo, tudo é possível ao que crê. Se aquele homem tivesse com os médicos, com os sacerdotes da época, se aquele homem tivesse em algum outro lugar que não fosse na presença da palavra encarnada, ele jamais poderia reagir da forma como reagiu, dizendo, eu creio, eu tenho fé. Por quê? Porque ele não estaria exposto à palavra. Eu creio é resultado de exposição à palavra viva, que é Cristo. Entende isso? Porém, deixa eu te falar uma coisa, esse homem aqui, ele é muito interessante, porque ele começa a ficar bastante sincero. Ele diz, eu creio, e na frase seguinte ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Olha só que coisa extraordinária. Ele está dizendo, Senhor, eu estou tendo fé agora. Por quê? Porque o Senhor falou, mas amanhã, a fé que eu estou sentindo agora pode ser que não exista aqui. Então me ajuda a ter fé. E como é que Jesus ajuda uma pessoa assim a ter fé? Aparecendo de novo. É por isso que ele registrou a sua palavra, a sua mensagem no livro, para estar disponível quando sua fé fracassar. Então, preste atenção. Amanhã, quando o médico mandar a evolução do quadro do seu marido e mostrar que está ruim, não é isso que alimenta a sua vida. O que alimenta a sua vida é a palavra. Eu estou falando para mim também. Quando o médico mandar a evolução do seu amigo amanhã, dizendo que não tem solução, não é isso que alimenta a minha fé. O que alimenta a minha fé é a frase, tudo é possível ao que crê. E eu creio. E digo, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então me ajuda a voltar para a tua palavra e não para os subterfúgios humanos. Bom, que conversa, né? Que diálogo extraordinário entre Cristo e aquele homem. Um diálogo que salva. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Lembra que o menino, enquanto eles estão conversando, o menino está se debatendo no chão. Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, olha o que Jesus diz, preste bastante atenção, versículo 25. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem
e nunca mais tornes a ele. Vamos fazer um flashback aqui rapidinho? Bota o seu dedinho aqui em Marcos 9, 25, deixa aqui, e volta lá no versículo 17. Vamos comparar os dois versos, tá? Quando o pai se encontrou com Cristo. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe meu filho possesso de um espírito o quê? O espírito era o quê? Mudo. Então, no diagnóstico do pai, qual era o problema do filho? Meu filho é mudo. Agora adianta a fita. Vai lá, dá corre assim o vídeo, até chegar lá. Efeitos especiais aqui para você. Chega lá, no versículo 25. Jesus vai curar o menino. E quando Jesus vai curar o menino, o que Jesus fala? Espírito mudo apenas, ele fala? Não. Espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Você entendeu o que aconteceu aqui? Para o pai do menino, o menino era apenas mudo. Mas Jesus percebeu e identificou que o menino era mudo porque era surdo. Há uma relação de causa e consequência aqui. A mudez desse menino, que representa a falta de capacidade de falar de Deus e da graça divina na vida, expressar, de louvar, de reconhecer Deus, era resultado de uma surdez que representa a surdez espiritual, que impede nossos ouvidos de ouvir a voz de Deus. Pastor, eu preciso de um milagre, o meu milagre eu preciso de milagre na vida financeira. Isso é a sua mudez. Antes disso daí tem a sua surdez espiritual. Pastor, eu não tenho fé. Essa é a sua mudez. Antes disso tem a sua surdez. Tem os tampões demoníacos que foram colocados em seu ouvido para você não ouvir a voz de Deus. Deus está falando, você só precisa desobstruir sua audição para que Ele fale, porque quando Ele fala, o milagre acontece, porque é produzida fé no coração daquele que ouve a voz de Deus. É por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quem ouve a voz de Deus não fica com o coração duro. É por isso que Deuteronômio 6, versículo 4, Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouvir significa obedecer. Ninguém que ouve a Deus deixa de cumprir a sua vontade. Você quer uma incredulidade, uma desobediência a Deus, é resultado de não ouvir a voz de Deus, porque quem ouve a voz de Deus é transformado por ela. Eu não sei qual o milagre que você realmente precisa. Talvez nem você mesmo saiba o que você realmente precisa, como a gente falou aqui. Mas eu sei. Onde que eu olho aqui? Aqui. Mas eu sei que Deus conhece a sua necessidade. E Ele vai atendê-la com base no poder da palavra dEle na sua vida. Se você deseja um milagre na sua vida, meu convite a você é: ouça a voz de Deus. Se alimente desse livro. Exalte esse livro na sua vida. Faça desse livro o seu pão diário. Ouça a voz do Espírito Santo. Por isso que o Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia. Bem-aventurado é quem ouve, porque quem ouve crê, e quem crê recebe os milagres de Deus. Eu estou clamando pelo milagre da cura na vida do meu amigo. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Eu não estou seguro que Deus vai fazer, mas eu creio que Ele pode. E enquanto meu amigo respirar, eu vou clamar: Senhor, cura meu amigo, meu irmão, meu amigo íntimo, cura ele.
Eu vou aceitar a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é soberana e ela é sempre o melhor para nós. Mas eu quero dizer para ti, diante dessas milhares de pessoas que estão assistindo, que eu creio no teu poder, que tu podes todas as coisas. É isso que a tua palavra me diz nessa noite. E eu quero dizer isso para você que está enfrentando situações terríveis na vida, contra você mesmo, contra seus hábitos, contra seus vícios, contra consequências de seus pecados, que está vivendo uma situação horrível na vida, dissolução familiar, você que está pensando em se suicidar, você que está pensando em abandonar a igreja, você que acha que não tem mais solução. Eu vim aqui em nome de Cristo para dizer: há poder no sangue de Jesus, e há poder no nome de Jesus. E os milagres são possíveis para quem crê. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou lendo a palavra de Deus para você, para que ela germine a semente da fé e que brote em você a planta da fé e que você colha os frutos do milagre na sua vida. Eu creio. Desembaraça meus ouvidos, Senhor. Quero ouvir tua voz para falar dos milagres. Vou chamar a minha equipe missionária aqui. Pode vir a Ariane e a Ana. Vem as duas, a minha família. É da minha família para a sua vida e para a sua família. Nós estamos aqui, não pensa que nós somos melhores do que ninguém. Não. Nós somos iguais a vocês, pecadores, indignos. Mas na minha casa eu já descobri que se eu quiser ter uma menina feliz, se eu quiser que minha filha seja alguém que vai honrar o nome de Deus, alguém que não vai ter os impulsos carnais do pai dela, só existe um antídoto: a palavra de Deus. E é por isso que na minha casa não sou melhor do que ninguém, né, filha? Mas de manhã e de noite esse livro é aberto, porque eu creio no milagre que é produzido quando a gente ouve a voz de Deus. Você está entendendo? É isso que eu quero para a sua vida. Você não é adventista do sétimo dia? Está ouvindo essa mensagem aqui, está se impressionando com a palavra de Deus? Quer conhecer mais? Quer milagre na sua vida? Você precisa estudar a Bíblia. Existem centenas de pessoas que estão dispostas a estudar a Bíblia com você, inclusive dessa igreja, para produzir fé no seu coração, para que os milagres de Deus aconteçam em sua vida. Você já é adventista do sétimo dia, mas está sentindo a fé fracassar? Vá para a palavra, meu irmão. Coloca a palavra de Deus no centro do seu lar. Coloca a palavra de Deus no centro da sua família. Coloca a palavra de Deus no centro da sua família. E você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver coisas impossíveis se tornar realidade, porque esta palavra tem poder. Então Jesus convida você, eu vou colocar aqui, coloca a palavra de Deus no centro da sua família, e você vai ver os milagres acontecer. O meu convite para você é para ouvir a voz de Deus e atender. Se Deus chamar você hoje para uma decisão, se a voz de Deus para você hoje foi: quem crê e for batizado será salvo, não endureça o seu coração, venha a Cristo, o milagre vai acontecer. Se a voz de Deus para você hoje for: abandona os vícios e o pecado, faça isso agora e o milagre vai acontecer. Não espere o anjo descer do céu, o milagre é o primeiro milagre é você confiar e agir. Diz o apóstolo Paulo que a fé é operante, a fé é uma coisa que pratica coisas, que faz coisas, que toma decisões. Então faça o que Deus está te falando. Se eu estou falando hoje para um homem que está no adultério, escondendo uma relação adúltera da sua família, em nome de Cristo eu digo: abandona esse caminho agora, confesse seu pecado, se arrependa, receba o perdão de Cristo e vai viver com base nessa palavra, e você vai ser feliz. Se é uma mulher, ouça a voz de Deus e você vai ser feliz. Se você está num leito de um hospital, quem sabe com medo do que vai acontecer, ouça a voz de Deus dizendo: eu filho, estou aqui, eu te ajudo, e creia no poder de Deus, e o milagre vai acontecer na sua vida. Se é um cônjuge seu, um filho seu que está internado e está desenganado pelos médicos,
Ouça a voz de Deus dizendo: eu tenho poder. Você crê. Creia no poder de Deus. Essa é a chave dos milagres, de todos os milagres. E você vai experimentar o que significa os verdadeiros milagres na vida. Ariane, por favor, canta para nós. Enquanto a Ariane cantar, eu gostaria que você tomasse a sua decisão. Você precisa se batizar, ou você precisa se rebatizar, ou você precisa abandonar o pecado, ou você precisa começar a estudar a Bíblia. Mas, por favor, não termine essa transmissão hoje sem tomar uma decisão de acordo com aquilo que Deus está falando ao seu coração. Enquanto ela canta, você se decide. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Escreve aí. Eu creio. Faça dessa frase a hashtag da sua vida. Eu creio, Senhor. Ajuda na minha falta de fé. Você pode escrever também. Mas diga: eu quero continuar crendo, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, feche os olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós cremos, Senhor. Eu sei que é difícil para nós, porque é contrário à nossa natureza. Nós somos incrédulos, somos uma geração incrédula, cada vez mais incrédula, porque o diabo nos tira cada vez mais a atenção de Ti. Ó Deus, tenha misericórdia. Por favor, Senhor, sintoniza nossa mente na Tua frequência. Destampe os nossos ouvidos espirituais, destrava nossos olhos e concentre a nossa atenção em Ti, mesmo no meio da agitação da vida, quando o nosso corpo é sacudido de um lado e para o outro com problemas incessantes. Ó Deus, fixa nossos olhos em Ti, nos ajude a nos fixar em Ti. Fala ao nosso coração, produz fé e abre os celeiros do céu. Quantas pessoas, Senhor, estão precisando de um milagre? Ó Deus bendito, estão indo a Ti como aquele pai. Ó Deus, por compaixão, por misericórdia, ouça o nosso clamor. Estamos pedindo pelo Jean, pela Bela, por tantas pessoas, por pastores que estão internados, outros entubados, já foram estubados, mas estão em risco. Senhor, Teu povo, faz um milagre, mas faz o maior de todos os milagres, que é transformar nosso caráter, resolver os problemas que temos desde a infância e até antes dela, e coloca em nós a Tua lei, escreve a Tua lei em nosso coração e nos faz semelhantes a Cristo, porque esse é o maior de todos os milagres. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero você amanhã, 8h da noite, aqui neste canal. Compartilhe esse link com mais pessoas, para que mais pessoas tenham fé e mais milagres possam acontecer na vida de muitas outras pessoas.